Olá, tudo bem? Pastor Paulo Rafael aqui com você novamente. Bem-vindo ao nosso terceiro tema dessa série especial, Jesus, Restaurador da Vida. E o tema de hoje é restauração do casamento. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Muito bem, cumprimentamos a todos, que estão participando aqui dessa série especial. E estamos aprendendo juntos, né? No estudo anterior, nós aprendemos sobre a importância da restauração por meio do batismo, para que a gente possa ser considerado filhos e filhas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema especial. O texto que nós vamos ler e refletir está no Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 11. Leia comigo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água. E o encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Bom, aqui está o relato. Jesus disse, Enchei de água as talhas. Na versão que nós lemos estavam potes, mas é a mesma coisa. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala, ao encarregado da festa, de acordo com a versão que nós lemos. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde, ela havia vindo, se bem que os serventes sabiam, aqueles que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com este milagre, Jesus iniciou seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Infelizmente, estatísticas recentes apontam que 60% dos casamentos terminam em divórcio e 35% não têm coragem de se separar, embora não vivam uma vida conjugal feliz. Agora eu te pergunto: onde estão os sonhos, as alegrias, as conquistas e o amor na vida matrimonial, da vida matrimonial? A chave do nosso estudo de hoje, que é um dos mais importantes da semana, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, é o que está no versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de João que nós lemos. Ao dirigir-se aos serventes da festa de casamento, a mãe de Jesus aconselha. E olha aqui, olha essa frase: Fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que está sendo dito e o que será dito ao longo desta semana deriva de conselhos bíblicos inspirados por Deus.
Você e eu podemos segui-lo ou não. A escolha é nossa, a escolha é sua, a escolha é minha. Hoje, nós vamos ver o que acontece quando seguimos o que a Bíblia ensina e fazer tudo o que Deus diz em Sua palavra. O conselho de Maria é simples, mas ele é cheio de significado e cheio de sabedoria. Em primeiro lugar, vamos ver aqui alguns princípios do casamento. O primeiro princípio que nós iremos ver é: ninguém muda ninguém. Um experiente pastor relatou a seguinte história. No começo do meu casamento, dizia ele, após alguns meses de trabalho em um distrito desafiador composto por 28 cidades, minha esposa disse que estava orando para que Deus mudasse algumas coisas em mim. Eu pedi que ela falasse, mas ela disse para eu perguntar a Deus. Então fui orar e perguntar a Deus o que minha esposa estava pedindo que eu mudasse. Um mês depois perguntei para ela, né, se Deus já havia respondido a oração. Ela disse que ainda não. Então orei por mais 2 meses. Aí eu me animei e perguntei outra vez. Desta vez ela disse que Deus já havia respondido a sua oração. Eu não tinha certeza do que Deus havia mudado. Então, para resolver a curiosidade, perguntei para ela e ela disse: Querido, já está resolvido e é isso que importa. Esse episódio aconteceu há 18 anos atrás, relata esse pastor. E até hoje ele não sabe, né, o que era que ela havia pedido que Deus mudasse nele. No ano passado, diz ele, eu disse para minha esposa: Estou orando para que Deus mude algo em você. Ela me disse: Fale-me o que é. Então foi a minha vez de responder: Pergunte a Deus. Outro ponto interessante é que só Deus pode mudar seu cônjuge e você. Só Deus tem esse poder. Esse pequeno e verdadeiro relato nos traz uma lição poderosa. Só Deus pode mudar o ser humano. Só Ele pode mudar o esposo, a esposa, o filho, a filha, o neto, a neta, o irmão, a irmã. Só Deus pode fazer feliz seu lar e seu casamento. Em João 2, verso 3, nós encontramos aqui o segredo para que isso aconteça e para que tenhamos um lar feliz. Maria disse: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Maria recorreu ao único que poderia resolver as coisas e transformar a situação. Ela não recorreu a qualquer um dos discípulos, ou aos convidados, ou mesmo aos noivos ou aos pais dos noivos. Maria sabia que apenas Jesus poderia restaurar a honra e a dignidade do casamento. O que isso tem a ver comigo e com você? Assim como aquele casal, né, que estava ali se casando, nem recém-casado eram ainda, né? Há muitos que hoje precisam ter a honra e a dignidade de seus casamentos restaurados. Há muitos nessa situação. Há casais que vivem de aparência, outros sofrem violência dentro do lar, alguns encaram diariamente o desprezo, a opressão, outros estão certos de que o vinho do amor acabou. Assim como Maria, digamos a Jesus em humildade e também com sinceridade, intensidade: não há mais vinho. Jesus fará o milagre que nós estamos necessitando em nossa vida, em nosso lar, em nosso matrimônio. A oração e a fé são a chave para essa mudança, para que essa mudança aconteça. Como Maria, nos acheguemos a Cristo de forma simples e direta. Se orar, como diz Ellen White, é abrir o coração a Deus como um amigo, Maria orou quando segredou a Jesus como a um amigo, a grande necessidade que tinha. Qual era? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Ela foi diretamente a Jesus. O texto de Ellen White, ele segue falando sobre a oração. Não que seja necessário, né, a gente abrir o coração a Deus a fim de tornar conhecido a Ele o que somos, porque Ele já sabe, mas sim para nos habilitar a conhecê-lo. Não é para Ele saber, mas é para nós, não é para Ele conhecer,
ter o conhecimento da situação, mas é para nós conhecê-lo, né? A oração não faz Deus, olha que linda essa frase aqui, ó. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. É a continuação do texto ali do livro Caminho a Cristo. Contemos a Deus nossos problemas e o habilitemos a atuar em nossa vida como fez Maria. Vamos a outro princípio aqui do casamento. Olha que interessante. Casem 3, 4 vezes, mudem de casa, de carro, de visual, mas sempre com a mesma pessoa. Eis aqui alguns destaques que aconteceram ali nas bodas de Caná, nessa festa de casamento relatado no Evangelho de João, capítulo 2. Convide Jesus para a sua boda. Convide Jesus para o seu casamento, para a sua festa. Jesus era sociável, se misturava com as pessoas, aceitava convites, então pode convidá-lo. Busque a Jesus incondicionalmente, seja quando falta algo ou quando não falta. Busque ele sempre. Obedeça totalmente. Maria disse: Fazei tudo o que ele vos disser. Devemos obedecer a Deus. Siga as instruções, enchei as talhas, enchei as vasilhas, os potes. Eu pergunto a você agora, e você responde apenas para você mesmo: o que terminou em seu casamento? Ou talvez em outra área da sua vida, o que está precisando ser preenchido, ser enchido novamente? Peça a Deus. O que precisa ser restaurado? Entenda, não há nada que Deus não possa fazer. Não há água que ele não possa transformar em vinho. O Cristo de Caná da Galileia ainda vive e viverá para sempre e está perto de cada um de nós. Embora não possamos vê-lo, mas o nosso Deus é vivo, atuante e poderoso. Prove, tente, experimente. A única maneira de você saber se vai dar certo é se você tentar. Creia, é preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia já diz isso. Então é necessário que você creia. Outro princípio é a presença de Jesus que faz os milagres no casamento e nos filhos. Uma pergunta: Jesus mora em seu lar? Mora na sua casa? A primeira história que a gente falou aqui no início foi de um pastor experiente. E essa outra história, essa última história que eu vou contar, é de um pastor que estava iniciando seu ministério, iniciando seu trabalho de visitação. E ele foi a uma casa na qual só estava a esposa e os filhos. Ele leu ali um verso da Bíblia, né? E antes de orar, ele fez uma pergunta ali para essa esposa, para essa senhora que ele foi visitar. Jesus mora nesta casa? Ela não respondeu. Ele perguntou novamente. Jesus mora nessa casa? E então fez a sua oração e foi embora. À noite, mais tarde, quando o marido retornou do trabalho para casa, ela disse que o pastor fez uma visita e fez uma pergunta que ela não sabia responder. O marido perguntou: mas que pergunta o pastor fez? E ela disse: Jesus mora nesta casa? Aí o esposo falou para a mulher, para a esposa, né? Ué, você não falou que nós somos líderes oficiais na igreja? A esposa disse ao marido: mas o pastor não perguntou o que fazemos. Então o esposo insistiu: você não falou que nossos filhos são desbravadores, estão no clube de desbravadores? E finalmente a esposa disse: mas o pastor perguntou se Jesus mora nesta casa. E essa é uma pergunta importante. Não interessa se eu sou líder, se eu sou pastor, inclusive. Se a pergunta é: Jesus mora aqui? Você convida Jesus para morar nesta casa? Ele habita nesta casa? Jesus, ele quer entrar. Graças a Deus pela existência de Jesus. Mas de que adianta existir Deus, existir Jesus, se ele precisa estar aqui e eu não convido para estar em meu lar? O apóstolo João, ele escreveu algo maravilhoso sobre um convite que Jesus faz à igreja de Laodiceia e a mim e a você também, que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Esse é o convite que Jesus faz a mim e a você. A pergunta é: qual vai ser a sua resposta? Qual será a minha resposta? Você vai abrir a casa para Jesus entrar, para Jesus restaurar? Porque se estamos precisando de restauração, precisamos deixar Jesus entrar. Por exemplo, é por meio do alimento que nós somos restaurados fisicamente. E é por meio de Cristo que somos restaurados espiritualmente, mentalmente. Jesus, ele não se contenta em passar apenas de passagem por nossa casa. Ele quer entrar, ele quer habitar, ele quer morar ali conosco, conviver conosco. Ações simples, ações diferentes, perdão, levam a resultados diferentes. O grande gênio alemão Albert Einstein, ele disse: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Parece óbvio, mas seguimos prejudicando e arruinando nossos relacionamentos ao fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes, resultados melhores. Leiamos e coloquemos em prática o que diz Efésios capítulo 5, verso 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Jesus no lar é amor e respeito entre marido e mulher. Essa é a diferença, o amor. Só o amor pode restaurar seu casamento. Você já tentou amar e respeitar de verdade o seu esposo ou do marido para a esposa? Respeitar, respeito dentro do lar? Baseado no que lemos aqui na carta de Paulo aos Efésios, entendemos que respeitar é sempre certo quando ele, o esposo, errar. Amar é sempre certo quando ela, a esposa, errar. De acordo com o conselho de Ellen White, quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que deve possuir todo verdadeiro cristão, isso será manifestado na relação matrimonial. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo. Irá se esforçar por falar palavras de conforto e criar uma atmosfera de paz no lar, no círculo familiar. Esse lindo texto está no livro O Lar Adventista, página 228. Seguindo ali o Evangelho de João, capítulo 2, verso 10, o amor reserva o melhor para o final. Vamos ler? Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Só Deus pode transformar água em um delicioso suco de uva, de altíssima qualidade. Ele deixa o melhor para o final. Seu casamento precisa dessa restauração, precisa de chuvas de bênçãos, de água, de milagres torrenciais. Eu quero te dizer que Jesus é a única resposta, é a única solução. Olha que belíssimo texto que está aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, página 95. O dom de Cristo, a festa nupcial, era um símbolo. A água representa o batismo em sua morte. O vinho, o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo. A água para encher as talhas foi levada por quem? Por mãos humanas, mas unicamente a palavra de Cristo podia comunicar-lhe a virtude doadora da vida. O mesmo quanto aos ritos que indicam a morte do Salvador. Unicamente pelo poder de Cristo operando pela fé é que tem eficácia para nutrir a espiritualidade. Meus amigos, tenho certeza que você entendeu tudo que foi dito hoje, tudo que foi lido aqui, tudo que foi falado. A mensagem de restauração no casamento, no lar, ela é muito simples de entender. O que é difícil é viver. Para formar uma família, para restaurar relacionamentos, para fortalecer vínculos, precisamos de Cristo e de seu Espírito para ter sucesso nesses relacionamentos. Se você quiser
por meio da fé em Cristo, pedir que Deus restaure seu casamento e seu relacionamento, ou seus relacionamentos, né, de amizade, enfim, ore comigo agora. Querido Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre mim, sobre minha família, mas também sobre as pessoas que estão tendo contato com esta mensagem, com este vídeo. Dificilmente alguém não está sofrendo, tendo alguma necessidade dentro do seu casamento, pois somos criaturas imperfeitas. Por favor, Senhor, que o Senhor restaure a vida dessa pessoa, seu relacionamento, seus filhos, sua família, seu cônjuge. Por favor, Senhor, que um milagre aconteça na vida dessa pessoa, assim como aconteceu há 2000 anos nesse casamento, nas bodas de Caná. Por favor, opere através do teu Santo Espírito na vida de todos que estão nesse momento assistindo a esse vídeo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço.